Fala Dev, me chamo Reuel, sou programador e criador do canal Tricodando. E nesse vídeo vamos falar sobre um padrão muito fantástico aí chamado Query Builder Pattern, que é o padrão de construção de queries, né? Statements, declarações SQL. Para quem já mexe com SQL vai relembrar aí de alguns conceitos. Para quem não conhece, eu vou te apresentar. Aqui no quadro branco temos as 4 instruções SQL mais utilizadas, né? Principalmente para fazer aquele CRUD, né? Então, vamos partir aqui em analisar cada uma delas para ver como podemos, de forma a utilizar esse padrão, criar ali uma forma dinâmica para passar valores para essas construções. E você vai ver como isso é fantástico na hora de utilizar isso como um usuário final. Então, temos aqui o nosso primeiro verbo, né? O insert. E perceba que nas declarações SQL temos palavras fixas e palavras que são dinâmicas, ou informações dinâmicas, que são os nossos valores. Mas vamos por parte. Insert é o nosso verbo. Into, uma palavra reservada para fazer menção à tabela. E aqui eu especifiquei como table name, né, que é o nome da nossa tabela, que vamos passar isso de forma dinâmica. E aqui vamos capturar o nome da tabela através de um atributo da nossa classe. Em seguida, eu representei aqui os campos, né, chamando aqui de F1, F2 e F3, que são os fields, né, os campos. Em seguida, palavra reservada, values. E aqui temos as binds, né. Essas binds aqui estão representadas por um ponto, né, de interrogação, que vão ser valores que serão substituídos para cada campo da nossa tabela. E um detalhe importante é que a quantidade de binds precisa ser igual à quantidade de campos. Isso porque o nosso valor que vai ser passado aqui na primeira posição vai ser encaixado no primeiro campo. O segundo valor no segundo campo e assim sucessivamente com os valores, né, que tenhamos porventura. Então essa é a estrutura do método insert, né? Vamos partir agora para o segundo verbo, né, o select. Então temos aqui select, asterisco, né, esse asterisco representa que queremos selecionar todas as colunas do banco de dados, tá? Inclusive é uma das partes que vamos também deixar dinâmica caso o usuário queira apenas um ou dois campos, por exemplo. Seguido aqui de from, table name novamente, que é o nome da nossa tabela. Vamos capturar o nome da tabela, como eu já disse, através de um atributo de classe. E temos outra palavra reservada, né, que é o where. E aqui, condition, que é a condição. Então vamos passar uma condição para fazer essa seleção. Por exemplo, se quisermos um registro único, podemos passar na condição um ID que seja igual a 1. Tá? Então partindo aqui para o nosso terceiro método, né, e verbo update. Temos aqui update, table name, que é o nome da tabela, set, outra palavra nova, mas perceba que essas palavras em preto aqui praticamente são estáticas, tá? Com exceção, claro, aqui do asterisco, né, que eu quis referenciar. E aqui seguindo novamente, ó, os nossos campos, os nossos fields. Então, field 1, field 2, field 3 e o where de novo, mais uma condição. Agora, olha só, no caso aqui do verbo update, os nossos campos não estão dentro de um par de parênteses como no verbo insert. Então é um detalhe a ser memorizado aí. Mas perceba que os nossos campos, field 1, field 2 e field 3, recebem como atribuição uma bind, né? Então perceba que eu fiz aqui F1 igual a o ponto de interrogação e cada campo separado por vírgulas, mas não estão dentro de parênteses. Para fechar, o nosso verbo delete, que é um método aqui para fazer a remoção, né, ou a exclusão de um registro no banco de dados. Então temos o seguinte, delete, from, para fazer referência a qual banco, né? Então, na verdade, a qual tabela, table name, nome da tabela, where e condition, né? Eu acredito que esse aqui é o mais simples de todos, né? Então vamos ver como é que isso fica na prática, né? E deixar aqui esses mecanismos, né, de fazer o CRUD no banco de forma dinâmica e automática. Então, vem comigo e bora tricodar esse padrão.
Então, pessoal, dando continuidade aí à nossa construção do Query Builder Pattern, vou criar aqui uma pasta, tá? Em meus documentos mesmo. Vou chamar de Query Builder. Você pode dar o nome que você preferir. E vamos abrir aqui com o VS Code e dar continuidade aí a esse laboratório. A estrutura que eu vou utilizar aqui, vou montar da seguinte forma. Vou criar uma folder aqui, uma pasta chamada Database, que é onde vamos colocar o construtor, né? E o banco propriamente dito. Vou criar aqui na raiz um módulo, um arquivo chamado main.py. E dentro de Database, uma nova folder também, chamada Generator, que vai ser responsável lá por gerar os statements SQL. Em relação a arquivos, dentro de Generator, eu vou criar os seguintes arquivos. O build, onde vamos ter aqui a nossa classe build. E o data.py para representar aqui o nosso banco de dados. Fora da pasta Generator, mas ainda dentro de Database, vou criar aqui um arquivo chamado Schema, que vamos trabalhar aqui mais tarde, eu vou explicar um pouco ele depois. E outro arquivinho chamado seed, que também eu vou falar um pouco com vocês a respeito dele. Então, essa é a estrutura aqui do nosso projeto. E vamos partir do build, beleza? Então, a partir do build aqui, vamos dar início aqui ao nosso projeto. Eu vou começar importando aqui o SQLite 3, porque ele é mais fácil de trabalhar, já que ele lida aqui com um banco em arquivo. Caso você queira fazer esse exemplo e não tenha o SQLite instalado, basta utilizar o pacote de gerenciamento do Python, tá? Então, é o pip, né? Pip install SQLite 3. Esse é o comando aqui, ó, que você pode utilizar para instalar o SQLite 3 aí na sua máquina. Então, vou utilizar ele e também vou utilizar um módulo OS, que é um módulo do sistema operacional. Beleza? E eu vou explicar também o porquê que eu gosto de utilizar aqui o módulo do sistema operacional. Então, vamos definir de imediato aqui a nossa classe build, responsável por construir as nossas queries. Precisamos de um método construtor, tá? Em Python a gente chama esse método init. O self aqui é também semelhante àquele this, né? Que temos aí em outras linguagens como JavaScript, se não me engano C# ou Java também, né? Aquele this. Esse self aqui faz a mesma, tem a mesma lógica, né? Que faz a referência da própria classe aqui. E aqui o nosso build ele vai receber, como eu mencionei lá no quadro branco, né? O nome da tabela, ó, que vamos trabalhar de imediato. Então, self.table recebe o parâmetro table, que é o nome da nossa tabela. E aqui vamos criar mais duas variáveis para trabalhar aqui com o nosso banco. A primeira delas é a conexão, então vou criar aqui uma variável chamada con, de connection, e chamar o nosso módulo SQLite3.connect. E aqui dentro, né, como eu disse lá, eu gosto de utilizar aqui o módulo do sistema operacional OS para utilizar aqui o path, tá? Path. E aqui eu utilizo join. E aqui eu posso definir aqui o nome do arquivo, né, do banco que eu quero armazenar. Eu vou chamar de data.db. Por que eu faço isso, né? Isso garante a interoperabilidade entre sistemas operacionais. Porque no Windows, por exemplo, os caminhos lá eles utilizam o separador barra inclinado à esquerda, né? Aqui no Linux ou no sistema Mac, eu acho também, que eles utilizam a barra inclinada para a direita, né? Então, esse OSPath Join vai fazer a junção utilizando o separador nativo do sistema de arquivos ali do sistema operacional. Então, caso você quisesse colocar esse arquivo em outros subdiretórios, ó, basta criar uma array, aqui uma lista, e passar o nome desses diretórios entre strings aqui, ó, tá? E aqui depois você entrega para esse método e ele faz aqui a devida construção, né, do caminho, tá bom? Então eu gosto para garantir essa interoperabilidade. Bem, a outra variável é a de cursor, tá? Eu vou armazenar aqui
em 3 letrinhas. Então vamos pegar aqui self da conexão self com ponto cursor. E através desse cursor podemos manipular o banco de dados. Aqui no construtor, no método construtor, eu vou deixar isso em hard-coded, que é a construção da nossa primeira tabela. Mas isso daqui também vai servir como exercício aí para vocês, depois que vocês aprenderem a como construir de forma dinâmica as queries. Essa parte aqui depois vocês podem substituir. Mas para adiantar aqui e esse vídeo não ficar tão longo, eu vou já chamar aqui no meu método cursor o método execute e criar aqui de cara a nossa primeira tabela, beleza? Então fica dessa forma aqui, ó. O create table, usando aqui uma condicional, né? If not exists. E aqui vamos começar com a tabela user, que vai ter os seguintes campos: um ID, que é do tipo text, um name, que também é do tipo text, para simplificar, e um password, que também é do tipo text. Eu só vou arrumar a indentação para ficar mais claro. Perfeito. Então, o nosso banco aqui ele vai iniciar com essa tabela aqui, através do método execute dentro do construtor da classe. Tá bom? E agora podemos sim iniciar, né, aquela parte dinâmica. Né? Mas antes, perceba o seguinte: o SQLite, quando eu peço para puxar dados, né, fazer um select, o SQLite ele retorna um array de tuplas sem o nome dos campos. E isso eu acho chato, eu acho que a pessoa fica sem referência, né, para saber a quais campos aqueles dados fazem referência. Então, tem uma possibilidade de configurar o cursor do SQLite, mas para isso a gente precisa estabelecer o formato, né, que os dados precisam ser entregues. Então eu vou criar aqui uma factory, uma fábrica de dicionário, para definir justamente o formato que eu quero que ele me retorne. Então, ao invés de ser simplesmente tuplas sem o nome dos campos, eu quero receber um array com dicionários onde eu tenha o nome dos campos, por exemplo, vai vir ID e o número do ID. Vai vir name e o name daquele usuário. Vai vir o nome password, que é o nome do campo, junto com o password propriamente dito. Então, vou fazer o seguinte, ó, underline dict, factory, que é a nossa fábrica. E aqui self vai receber o parâmetro cursor e row, que é a linha. Então esse método construtor ele inicia, né, com um dicionário vazio, e aqui eu vou fazer um for. Nesse for aqui eu vou desencapsular, né, desestruturar aqui em duas variáveis o que ele retorna. Então vou escolher aqui dar um nome idx e call mesmo, porque eu vou utilizar aqui um enumerate. Então cursor ponto description. E aqui eu vou utilizar, agora eu vou atribuir no nosso dicionário vazio uma chave. Essa chave vai pegar o índice 0 de call e vai atribuir o valor row de idx. No fim das contas, vou retornar o nosso dicionário. Então, essa é a nossa fábrica. Isso daqui é só uma formatação de dados, tá? Você não precisa se preocupar com isso agora. Bacana? Então, é apenas uma formatação aqui para os dados virem com o nome dos campos. Se você fizer sem isso, você vai receber os registros só com os valores, tá? Sem o nome dos campos. Eu não gosto, eu prefiro que venha com o nome dos campos. E aqui vamos criar agora o nosso método execute. Antes de criar os construtores dinâmicos lá dos 4 verbos, esse método aqui, como ele é repetível, né, para os 4, então vamos criar aqui esse método e reutilizar ele na parte que vamos fazer da construção dinâmica das queries. Esse método execute, ele vai receber a nossa query depois de pronta, tá? Depois de trabalhada, então um parâmetro aqui, query, e um segundo parâmetro, que é o values, que é justamente a lista dos nossos valores. Perfeito? Olha só, vou chamar aqui o nosso cursor, fazer um row factory, só para configurar aquela formatação, utilizando ali o nosso método fábrica. Então self.dictFactory. É só arrumar aqui a indentação.
Perfeito. E agora o nosso cursor, executando agora de fato, né, o método execute do nosso objeto cursor, passando a query, que já está pronta, já está montada, tá? E aqui eu só estou fazendo um cache de lista só para garantir que os valores aqui estejam no formato de lista, né? Já que pode vir, por exemplo, no formato de tupla. Então eu já faço a conversão aqui. Então vamos pegar aqui as rows, são as linhas, self.cursor.fetchAll. Essa parte aqui, pessoal, perceba o seguinte, a gente está executando, existem lá os verbos que, por exemplo, select ele retorna dados, né? Eu quero obter dados. Mas, em contrapartida, existem os métodos insert, o create, que não retorna dados, mas faz modificação no banco, tá? Então, o execute, por padrão, ele sempre vai retornar, mas no caso, se for um verbo que não precise de obter dados, por exemplo, o delete, né? Eu só quero que exclua, mas não retorne nada. Lá no método, quando a gente for criar, a gente só ignora, tá? O retorno desse execute aqui. Mas por padrão eu já vou deixar aqui porque já fica tudo encapsulado em um canto só. E aqui por fim, self com commit, dando commit aqui na nossa execução e retornando rows, que é as linhas, tá, de busca, que praticamente quem vai usar aqui é o método do verbo select. Beleza? Então, tudo pronto até aqui. Agora sim, vamos partir para a parte mais legal, mais bacana aí, que é a construção aí de um mecanismo dinâmico para fazer as nossas queries funcionar. Então vamos lá. Vamos começar então com o insert. Ah tá, só para fechar aqui um detalhe, perceba que eu comecei aqui os métodos, né, com um underline. No Python não temos um conceito aqui de encapsulamento, assim como em outras linguagens, tá? Então o que utilizamos aqui é uma convenção, né, um acordo, utilizando, por exemplo, esses underlines, para que outros desenvolvedores saibam que esses métodos não podem ser acessados diretamente. Bacana? Então, para ficar claro aí, vamos construir todos esses métodos dinâmicos utilizando essa convenção, porque depois vamos criar uns métodos mais públicos e encapsular aqui esses métodos mais internos. Então o primeiro que vamos utilizar aqui é o insert. E o insert, vamos primeiro construir aqui em comentário, para você relembrar o que fizemos lá no quadro, né? O insert ele tem o seguinte formato, ó, insert into. Temos aquele table name, né? Vamos pegar através do atributo da nossa classe. E precisamos também capturar os fields, né? Os campos, ó. Então field 1, field 2, field 3. E por fim passar os values, que são os valores, utilizando aquelas binders. Então, o que queremos construir é essa string aqui, ó. Insert into, table name, os campos dentro de parênteses, como eu mencionei, values e utilizando aquelas binds, que é o ponto de interrogação. Como que a gente pode fazer isso daqui? A gente vai receber values, que são os valores que vamos passar. Esse tipo de valores aqui, ele vai ser no formato de dicionário, então você também pode utilizar aqui no Python, né, o chamado type hint. Eu não vou fazer para todos os valores, é só para demonstrar para você que existe essa possibilidade, já que o Python ele trabalha com uma tipagem dinâmica, né? Isso daqui não está deixando o tipo estático, beleza? É apenas para documentar a nível de código, tá? Então que fique claro aí. Então você pode utilizar essas type hints para deixar mais claro para outros desenvolvedores também qual é o tipo de dado que está trafegando dentro do método, beleza? Então vamos lá. Precisamos de fields, então de campos, né? Eu vou definir aqui uma variável chamada fields e precisamos trabalhar para gerar essa string aqui, ó, os nossos campos separados por vírgula e encapsular dentro de um par de parênteses. Como é que podemos fazer isso daqui? Values é um dicionário, certo? Por ser um dicionário, temos aqui pares de chaves e de valores. Então podemos utilizar da seguinte forma. Podemos utilizar aqui o separador de vírgula. Então vamos definir aqui vírgula como string, ó,
e utilizar uma funçãozinha aí chamada join, passando values o nosso dicionário. O que essa função vai fazer? Vai pegar só as chaves do nosso dicionário e separá-los por vírgula. Olha só, aqui no terminal vamos utilizar como um laboratório só para você ver esse exemplo. Ó. Vamos definir aqui um dicionário com a chave A, valor 1, chave B, valor 2. E perceba o seguinte, ó, utilizando ali a vírgula, né, como caractere de separador, ponto join, e passando o nosso dicionário, dando enter, olha só, uma string só com as chaves do nosso dicionário separadas por vírgula. É tudo que precisamos aqui, ó. Campos separados por vírgula. Então, nossos fields aqui praticamente já estão prontos. Agora precisamos criar de forma dinâmica, ó, esses binds aqui. Ó. Lembra que eu falei que o número de binds precisa ser igual ao número de campos? Então, olha só, vamos criar uma outra variável chamada binds. E como eu preciso da quantidade, existe uma função chamada len, que retorna a quantidade de valores que existe, por exemplo, num dicionário. Né? Se eu passar um dicionário com 3 pares, então essa função len me retorna o número inteiro 3. Se eu passasse 10 pares, essa função len me retornaria o número 10 como inteiro. Então, len de values vai me retornar um número inteiro dos parâmetros que eu vou passar ali naquela função. Feito isso, olha só que massa. A gente pode utilizar o operador de multiplicação, utilizar aqui em seguida uma lista apenas com um valor. E esse valor é o nosso ponto de interrogação. O que o Python faz aqui? Ele vai criar uma lista com n pontos de interrogações. Ou seja, a quantidade que está me retornando aqui multiplicada. Abrindo aqui novamente o terminal, olha só. 5 vezes o caractere C, por exemplo. Dentro de uma lista, me retorna uma lista com 5 Cs aqui como string. Ó. Perfeito? Então já temos aqui essa primeira parte. Tá? Agora, claro, precisamos separá-los por vírgula, né? Já que ele retorna uma lista, estamos trabalhando aqui com string. Então, vírgula, ponto, join, dessa multiplicação aqui. Ó. Agora sim, obtivemos os nossos binds aqui de forma dinâmica. Então já temos fields e binds. O próximo passo é estruturar aqui a nossa query. Então eu vou armazenar em uma variável chamada query mesmo. E existe uma forma aqui para passar, você provavelmente já deve conhecer, que é a template string. Para usar a template string a gente coloca um F, aspas, e aqui o nosso texto normal. Mas agora, dentro de chaves, a gente pode passar variáveis. Então aqui a gente quer primeiro o nome da tabela, né, que é um parâmetro, é um atributo, né, da nossa classe. Então self.table, seguido dos campos. Ó. Lembra que eu disse que os nossos campos aqui em insert precisam estar entre um par de parênteses, assim como as binds, né? Então, ó, dentro de parênteses, a variável fields. Em seguida, o nosso values. E, novamente, dentro de parênteses, a nossa variável binds. Dessa forma, temos já a nossa primeira query pronta para fazer inserção de dados, né, de registros no nosso banco. O próximo passo é chamar o método execute para executar essa query. Né? E é fácil, é só fazer self.execute, passando a nossa query e passando os valores do nosso dicionário. Então podemos chamar aqui o método values. Então dessa forma só vai os valores do dicionário, já que a nossa query já está pronta. Eu não preciso mais das chaves, né? Ela já está dentro aqui, embutida dentro das fields, dos campos. E pronto. Nosso primeiro insert aqui, ó, nosso primeiro método insert já está pronto, finalizado. Eu não quero testar
ele agora para a gente não perder aqui o foco e o contexto, tá? Então vamos prosseguir aqui para o nosso próximo método, usando aí o verbo select. Da mesma forma ali, underline para encapsular, select. É importante também utilizar nomes, né, que façam ali, que tenham sentido, então por que não usar o próprio select, né? Self. E aqui no método select, olha só, da mesma forma, vou ilustrar aqui novamente nos comentários qual é o formato do select. Temos então select, o asterisco que indica que eu quero todas as colunas, né, da minha tabela. From, table name, vamos pegar pelo atributo da classe. Where, que é a cláusula condicional. E por fim, a condition, que é a nossa condição, né? Por exemplo, eu quero selecionar um registro de ID 1, tá? Então a condição vem aqui. Agora basta repetir um pouco, né, da mesma lógica aqui, da mesma estratégia que usamos no verbo insert. Vamos definir aqui uma variável chamada where, usando o template string novamente. Vamos definir essa cláusula where, que ela é fixa, né? E de forma dinâmica, vamos receber como parâmetro where, que é a nossa condicional. Tá? E aqui, nesse where, como ele é opcional, ele vai ficar vazio. E aqui eu deixo ele aqui como parâmetro. Ó. Where. Beleza? Aqui eu vou utilizar uma espécie de condicional ternária. Né? Então, caso o meu where seja diferente de vazio, caso o meu where seja diferente de vazio, eu quero que ele seja preenchido, né, com o valor que eu passei. Caso contrário, ou seja, else, caso contrário, string vazia. Tá? Eu não quero que ele seja preenchido. Em seguida, vamos montar então a nossa query, usando novamente template string. Então, select, olha só. Fields, né, vamos precisar aqui de campos. Então, podemos capturar aqui os fields dentro aqui dos parâmetros. No select aqui, eu vou deixar ele com asterisco por padrão, tá? Lembrando que o usuário pode definir quais colunas ele vai querer que sejam retornadas. Mas, por padrão, vou deixar aqui asterisco, né, retornando então todas as colunas. Então, fields. From, para definir qual é a nossa tabela, né? Self.table. Está lá no atributo da nossa classe. E por fim, o where, que é uma cláusula opcional. Por fim, retornamos. Lembrando que o select, né, é um método de retorno porque queremos pesquisar, então obter registros, usando aqui o execute, passando a nossa query. Por isso que fizemos aqui ó, no execute o return. Caso seja um método, no caso o insert, que não precisa de retornar dados, ó, simplesmente ignoramos. Mas no select não. Retornamos o retorno que o método execute nos fornece aqui, ó, que são as linhas. Beleza? Pronto, com isso já finalizamos mais uma vez outro verbo aqui, outro método, que é o método select. Olha só como é simples, né? Você vai pegando ali as lógicas, né, dos primeiros e vai seguindo aqui o fluxo. Então, dando continuidade, vamos fazer aqui o próximo, que é o update. O update, ele precisa de uma condicional, né? Então, já vou definir aqui um where. E preciso também de values. Da mesma forma que eu defini aqui, ó, vou utilizar aqui o type hint, ó, 2 pontos, e o tipo, ó, dict. Com isso eu indico que values é do tipo dicionário. Vamos construir aqui o mesmo template, né, que fizemos ali nos outros. Então o update ele é assim, ó, nesse formato, update, table name, a palavrinha set, né, para definir quais campos eu quero modificar. E aqui vem field 1 recebendo por atribuição o primeiro bind, field 2 recebendo por atribuição o segundo bind e assim sucessivamente. Depois a cláusula condicional, né, where, e aqui a condicional, a condition. Ficou claro? Pronto, do que vamos precisar aqui, né? Vamos precisar de campos, então fields,
nossa variávelzinha ali para armazenar os campos. E aqui que tá, olha só. Perceba que no método insert aqui, ó, o formato é o seguinte: campo, vírgula, campo, vírgula, campo. No método update é diferente, né? Ó. Field, sinal de atribuição, bind, vírgula. Aí sim eu passo para o próximo campo, sinal de atribuição, bind, e esse daqui, como é o último, né, não tem vírgula. O que vamos fazer aqui na nossa variável fields? Vamos fazer um join, normalmente, como esse aqui, ó. Inclusive eu vou até copiar e colar aqui. Só que o separador, ele não é só vírgula, né? Ele tem que ser sinal de atribuição, bind e vírgula. Perceba que eu vou ter um campo com esse separador, outro campo com outro separador e assim sucessivamente. Só que olha só, essa função aqui só vai separar, né, os nossos parâmetros. Perceba que na cláusula aqui de update, a gente precisa, além de separar os campos, ó, o último campo precisa também receber essa atribuição e keybind, ó, em seguida. Essa função aqui não vai fazer isso, né? Ela só vai separar os elementos. Então precisamos definir em hardcoded mesmo esse sinal aqui de atribuição com a keybind na própria cláusula da query. Olha só como vai ficar. Então vamos definir aqui a nossa condicional usando a template string novamente, fazendo naquele mesmo formato, né? Já que é opcional. Então if where, se não estiver vazio, recebe vazio, se não, vazio. E ele preenche normalmente, né, seguindo a mesma estratégia aqui do select. Agora, olha só como vai ficar a nossa query. Template string novamente, método update, usando aí o nosso terceiro verbo, self table, nome da nossa tabela, né? O set, que é para definir quais campos eu quero modificar. Fields, os campos que já estão trabalhados aqui. Só que relembrando, né? O último campo aqui não vai ter a atribuição com a keybind, só utilizando aqui o join, né? Então, como eu disse, ó, vamos colocar aqui de forma em hardcoded mesmo. No último campo, então, vai receber o símbolo de igual e o ponto de interrogação para deixar no padrão da cláusula. Para fechar aqui o nosso where condicional. Perfeito? Então, chamando então o nosso método execute, passando a nossa query e os valores do nosso dicionário. E assim finalizamos mais um método aí que é o update. Perfeito? Agora vamos fechar então com chave de ouro aí o nosso último, que é o delete. O delete ele só recebe, né? Lembra que eu falei lá no quadro que ele é bem simples, né? Ele só recebe uma condicional. E aqui eu vou novamente usar a variável where, template string, então where, fazendo aquela condicional padrão, né? Se não estiver vazio, se não, vazio. Agora montando a nossa query, eu esqueci de montar aqui o nosso template, né? O delete é o mais simples, né? É delete from table name, where, a nossa condicional, e a condição, condition. Então a nossa query aqui, ó, fica no seguinte formato: delete from, pegamos aqui então o nome da nossa tabela e colocamos aqui a condicional. Por fim, chamamos então o método execute, passando a nossa query. Olha só que bacana, então finalizamos aqui os 4 verbos, os 4 métodos, e que já estão de forma dinâmica, né? E o mais incrível disso, cara, é que depois a gente não precisa manipular o SQL, né, na unha aqui. Depois de feito, é só utilizar mesmo esses manipuladores, tá bom? Então vamos testar agora. Para testar, vamos lá no nosso método, no nosso arquivo main, né? E aqui, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Olha só, vou criar uma variável dd, que vai chamar um objeto aqui de classe database, e eu quero manipular esse banco da seguinte forma, por exemplo, db.user. E obter aquela listagem de usuários, por exemplo. Então, para isso,
olha só, para ficar mais organizado o nosso projeto, olha só o que podemos fazer. No nosso esquema, eu vou definir aqui uma classe chamada user, e essa classe ela vai herdar de build. Só para encapsular aqui e deixar mais organizado, tá? Então vou chamar aqui o método construtor, o super.init, e aqui perceba que ele precisa de um parâmetro, né? Então user, que é o nome da tabela, tá? Para importar aqui, from database.generator, está dentro de generator, build e import build. Então salva aqui, tá? Então esse é o nosso esquema que vai servir como padrão. Outro detalhe é o seguinte, o nosso data, né? Nosso banco de dados aqui eu vou definir com uma classe também, database. Essa parte aqui também você pode depois, futuramente, né, se quiser, tentar deixar também dinâmico, tá? Tem como. Mas só a título de exemplo, já que o objetivo é só explanar o padrão, né, de construção de queries, eu vou deixar aqui nesse formato mesmo, para deixar o vídeo menor, tá? Então, importando aqui de esquema, o nosso user. Deixa eu só conferir. Então, temos data, temos esquema, perfeito. Pronto, agora sim, o nosso main aqui, ele pode chamar o nosso database de database.generator.data. Import database. Bacana? Pronto, olha só, vamos experimentar então. Vou abrir aqui o terminal. Vou limpar aqui a tela. E db.user, perceba que se eu der aqui db. Já temos aqui o user, né? Já que definimos aqui utilizando o esquema e definimos aqui uma composição, né? um agregado aqui de objetos dentro do banco de dados. Como eu disse, aquilo pode ser feito de forma dinâmica, né? Mas nesse caso aqui vamos deixar dessa forma para adiantar aqui e ganharmos tempo. Então, utilizando aqui user, só uma pausa aqui para a gente finalizar de fato aqui o nosso build. Como eu disse, né, os métodos que começam com underline, por convenção, não podem ser acessados de forma direta. Isso indica, né, que esses métodos aqui são, por exemplo, como se fossem protegidos. Então o que podemos fazer aqui? Vou criar aqui métodos que vão poder ser acessíveis. E aqui a gente pode criar, por exemplo, um find many, que vai buscar todos os registros de uma tabela. Então aqui, ó, return self.select. Olha só que massa. E aqui a gente encapsula, né? Então o find many que usa o underline select, ó. E aqui publicamente a gente pode usar o find many. Para buscar um registro único, a gente pode utilizar também essa terminologia aqui, find unique. E aqui a gente pode passar uma chave, ó. O que a gente vai retornar aqui para esse método, né? A gente vai usar novamente o select, só que na condição, né? Lembra lá que o nosso select ele recebe os campos lá e o where. A gente mantém o fields como padrão mesmo, e na cláusula where a gente usa aqui uma template string, ó, para puxar sempre pelo ID, ó. Então ID igual a, passando aqui como parâmetro, aqui a nossa chave, ó. Então, find unique sempre vai buscar um único registro e o find many vai buscar todos os registros daquela tabela. O método create público aqui também, ó, passando aqui um objeto para criar um objeto. Então a gente chama aqui o insert que passa aquele objeto, ó. Só para questão de encapsular, tá, pessoal? Para ficar mais organizado aí. E também repassar para você esse insight, né? De que dessa forma, né, você pode melhorar aí os seus projetos. E o delete, por fim, também que vai receber um ID, retornando da mesma forma ali. Na verdade, sem retorno, né? Só um delete mesmo. Então, self.underline delete. Template string, onde a ID seja igual a o nosso parâmetro ID. Pronto, agora sim temos então esses métodos que vão ser públicos, tá? Utilizando esses métodos aqui que
em teoria, estão protegidos, tá? Dentro da nossa convenção, utilizando aqui o underline inicial, beleza? Bem, agora sim, vamos lá. Então, utilizar os métodos, né, que são permitidos para a gente. Ó. db.user. Então, quero buscar todos. Ó, find many. Basta fazer isso aqui. Eu vou atribuir users, o resultado para a variável users e dar o print nesse resultado aí. Então, salvando e agora sim, testando finalmente todo esse código que criamos. Então, Python 3 main.py. Olha só, aparentemente funcionou, né, pessoal? Retornou aqui uma lista vazia. Não deu erro, né? Significa que ele encontrou o nome do banco, né, que definimos lá no esquema para referenciar a tabela user. Então vamos fazer o seguinte, eu vou comentar essa parte aqui e vamos chamar agora o create, tá? Então db. Ou melhor, é db user, né? .create. E aqui, ó, lembra que ele recebe um objeto, né? Então você pode passar dessa forma aqui, ó, como uma estrutura de dicionário. E só relembrando, né, o nosso banco aqui, ó, tem uma tabela user com os atributos ID, name e password, tá bom? Então ID, vamos colocar aqui um. Name, vamos colocar aqui um Joy. E um password, vamos colocar aqui Joy123. Esse print não tem por enquanto. Vamos executar para criar. Beleza, ó, não deu erro. Agora eu vou comentar essa parte de criação para ver se ele consegue buscar com o find many, né? Já que inicialmente não tinha nenhum registro. Executando novamente, ó. Olha só que massa. Retornado então aqui, ó, o nosso primeiro registro que colocamos no banco e sem mexer com SQL, né? Estamos utilizando o mapeamento que fizemos dentro do padrão, né, de Query Builder Pattern. Para testar os próximos, ó, vou deixar comentado aqui. Eu quero agora testar o de atualização, então db.user. E como é que eu deixei lá o update? Só para testar aqui. Ah, tá, eu não fiz o update, né? Vamos então definir aqui, ó, update, self, também vai passar o objeto, né, com os campos que eu quero editar, utilizando aqui update, nosso método protegido, template string, onde o ID seja igual a objeto de chave ID. E aqui como segundo parâmetro, eu passo o objeto. Tá bom? Então eu quero sempre atualizar pelo ID, tá? Ó. Então, vou pegar o ID do objeto e vou passar o objeto já para atualizar todos os campos que eu queira. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Update. Passando aqui então o objeto que eu quero. Ó. Só reaproveitando aqui o que eu já fiz. Vou comentar novamente ali o create. Que agora eu quero alterar, né? Então ID 1. Name Joy. Vou colocar aqui JoyDo. E a senha eu vou apagar aqui, vou deixar só 1, 2, 3, tá? Então salva isso, ó. Vou novamente... Ah, não preciso comentar ali. Vou só fazer aqui a chamada mesmo. Limpar o terminal. E comentar agora essa parte. Perceba que eu chamei, né? E fiz a atualização. Não é mais Joy, é JoyDo. E a senha é 1, 2, 3 e não mais Joy 1, 2, 3. Então fazendo aqui novamente o find many. Vamos ver se exibe o nosso registro atualizado. Ó. Olha só que massa. Então, JoyDo é o nome agora do nosso usuário. E a senha foi atualizada para 1, 2, 3. Ó. Então, o método findMany, create, update, até agora, funcionais. Só falta o último agora, que é o método delete. Né? Então, db.user.delete e eu quero deletar pelo ID. Né? Então, ID 1, salva isso daqui, manda executar. Vamos comentar novamente, vamos ver. Agora depois de removido, né? Lembrando que eu já chamei, tá? Eu executei aqui o nosso projeto. Agora vamos ver se vai retornar um array vazio depois da exclusão. Dando Enter, olha só, array vazio. Então
funcionando perfeitamente. E é isso aí, chegamos no nosso objetivo, né? Que era mostrar esse pattern aí para vocês de construção dinâmica, né, das queries. E aqui a gente pode, né, aperfeiçoar aí com o tempo outros mecanismos, tá? Só para encerrar aqui, esse arquivo seed que eu tinha feito aqui inicialmente, se você não conhece, né, o conceito, é para você ter um arquivo ali para automatizar a inserção de registros, né? Por isso que seed de semente. Assim você planta registros no seu banco para você testar ali e não precisar ficar criando na mão, né? Como eu fiquei criando aqui, ó. Então o que você pode fazer? Ó, vou até reaproveitar aqui. Vou instanciar o nosso database aqui, ó. Ele vem dentro de database.generator.data import database. E com o nosso database a gente cria uma funçãozinha chamada seed, ó. db.user.delete. É importante ter esse delete, tá? No início de tudo, porque você vai remover todos os registros que porventura tenha no seu banco de dados. Após a deleção, aí sim, user.create, e aí você cria os seus usuários, ó. Eu vou reaproveitar aqui esse camarada. Remover aqui os comentários. Opa. Indentar. Pronto, aqui eu vou inserir 1 e 2 registros, ó. Aí de 2, vamos colocar aqui a Janet. Então, Janet 123, Janet, Joy 123, Joy, com os IDs aqui 1 e 2, tá? Então como é que fica isso daqui? Lá no nosso main, ó, perceba que a gente remove todos, né? E depois insere. Então fechando aqui. Agora eu posso apagar essas construções que eu fiz aqui para teste. Olha só como vai ficar. Vamos chamar a nossa funçãozinha seed, tá? Ela está dentro de database.seed, importando aqui a função seed. Eu vou remover aqui o arquivo data.db, tá? Vou remover, ó. Joguei no lixo. Vou fazer... Na verdade, eu vou comentar aqui só para você perceber isso daqui antes. Não existe mais o nosso banco, certo? Ó, inclusive eu vou executar novamente aqui, ó. Criou, mas não tem nenhum registro, né? Ó. Vou até colocar aqui o print junto, ó. Vazio. Vou agora habilitar a função seed e ela vai popular o nosso banco de dados. Então, a partir dessa função aqui com o banco populado, aí sim vamos poder obter novamente as informações, ó. E executando novamente, pessoal, olha só. Agora temos o banco populado, tá? Bem, espero que tenham gostado. Se curtiu, né, essa aula mais técnica, né, deixa aí nos comentários para que a gente possa fazer mais vídeos aí para o canal. É isso aí e até a próxima. Só uma errata aqui, pessoal. É que aqui, para não ficar fixo aqui o ID, eu resolvi deixar aqui como padrão, né, condicional, um where vazio. Mas caso você queira passar uma condição, aí sim ele vai remover segundo o ID. Então aqui você precisa passar ID igual a o ID que você quer remover. Se você deixar vazio, ele vai remover todos os registros daquela tabela.